Começando mais um Hora Bolas diretamente do WO Studios aqui na Avenida Paulista. Eu sou o Luciano Varela e junto com a minha turma Pastor e Babi, estamos aqui para trazer entretenimento. Tudo bem? Com o Pastor e com a Babi. Babi? Babi? Não? Eu não tô vendo a Babi. Cadê a Babi? Não tá vendo a Babi, Pastor? Não sei. Não sei de Babi. Cadê a Babi? Ô, Nath, você sabe onde tá a Babi? Oi, gente. Felizmente não vai estar presente, mas eu queria agradecer o nosso convidado de hoje, deixar um beijo muito especial, agradecer demais por ele estar presente. Eu tô cheia de curiosidades, eu tô cheia de perguntas. Então, assim, eu pedi, né, pro Luciano e pro Pastor para deixar eu fazer duas perguntinhas pro nosso convidado de hoje. Pediu. Tá zoado. Pediu? Ah, não tô sabendo isso não. A maquiagem tá disfarçando bem. Tá, né? Gente, eu quero pedir desculpa, antes de apresentar nossos convidados, né? Quero pedir desculpa, mas, na verdade, ou ela ficou com medo, porque o papo hoje tem muita injeção, né? Ou ela teve mesmo uma dor de barriga daquelas que... Um pouco mais que isso. Mas, então tá bom. Então vamos lá. Mas continuando, antes de abrir, você já segue a gente nas redes sociais? Não? Vamos lá, gente, vamos seguir. Vai a gente lá no YouTube, no Spotify, no Instagram, no TikTok. Todas as nossas mídias sociais estão aí, vão passar para você acompanhar se você não sabe, tá bom? E não deixa de ativar o sininho para receber as informações. Não é isso, Pastor? Boa noite, Pastor. Tudo bem? Tudo bom. Bom, queria falar... Caprichei hoje, dei uma... Você caprichou? É o seguinte, hoje vamos falar de super-heróis. Oi? Super-heróis? Essa gente que não usa capa vermelha, mas veste as cores da saúde. Essa gente que não tem superpoderes, mas tem uma capacidade única de salvar vidas. Sem martelos ou escudos, mas com ferramentas que salvam milhões de vidas. Tecnologia e inteligência. Estamos recebendo nossos heróis da saúde, nossos parceiros, Fernando Presidente, Silvia Carina dos Santos e a infectologista doutora Catarina Palhares. Eles são da Imunal. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Silvia. Obrigado. O presidente. O cara tem o nome de presidente, meu amigo. Pois é. O que vai acontecer com uma Chama presidente e tá na luta por uma saúde melhor, por uma vida melhor. Olha que incrível. Aí. Levantando a bandeira, né? Verdade. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Prazer estar aqui. Muito obrigado. E aí, gente, o que nós vamos começar a perguntar? Primeiro, acho que a gente tem que perguntar o que é Imunal, né? Não, vamos fazer o seguinte. Não, diga. A Babi falou que ela queria fazer duas perguntas, não queria? Vamos deixar ela fazer as perguntas deixa agora? ela. Vai, Babi, fala logo aí. Então, Fernando, essa pergunta é para você. Eu queria muito saber o que é a Imunol e também qual que é a importância da vacina para nossas crianças, né? Eu sou mãe, tenho um menino de 6 anos e claro que eu dei todas as vacinas para ele, porque tem que ser muito responsável. Então eu queria que você alertasse as mães e falasse a importância da gente vacinar os nossos filhos. Um beijo. Tá vendo? Você é Babi, tá ali. Nosso presidente, por Claro. favor. O que é imagina Imunal? a pronúncia certa. Aí eu falei de um jeito, ela falou de outro. Ela falou Exato. Imunal, É Imunal, né? Exatamente. Na verdade, é Imunal de imunização. Imunização agora. Imunal de agora, Isso, né? exatamente. Imunização agora, já, nesse exato momento. É justamente isso, essa é a importância, né? Ela até citou que ela deu todas as vacinas no filho dela, a Babi fez o correto, assim como aconteceu comigo também, minha mãe me deu todas as vacinas e esse é o correto. Então, a imunização a gente não pode brincar, a gente não pode achar que tipo, é uma coisa que pode ficar para depois. A vida e a nossa saúde, ela tem uma emergência e uma situação que a gente tem que cuidar o quanto antes. É a prioridade. Antes mesmo da gente realizar os nossos sonhos pessoais e profissionais, a saúde e a vida, ela vem em primeiro lugar. Então, assim, por isso que a Imunal é justamente imunização agora. Vem justamente dessa junção de palavras. E a Imunal nada mais é do que uma health tech, tá? Uma empresa de tecnologia voltada à área de vacinas, à área de saúde. Então, são soluções para a saúde. É justamente isso. Muito legal. Ô, Silvia, me fala uma coisa. Como nasceu a Imunal? Eu ouvi falar que foi tomando café. A gente está tomando na água, mas foi tomando café, é isso? É isso mesmo. Bom, a Imunal, na verdade, nasceu de algumas frustrações bem particulares minhas, na época de representante, consultora na indústria farmacêutica, né, de vacinas. Eu trabalhei na empresa que é número 1 em vacinas,
E teve um domingo à tarde que estava eu, alguns colegas, e são empresários, e falando um pouco, né, das minhas frustrações, porque eu sempre tive muitas ideias, sempre corri muito atrás de empresa, fazer campanha, coisas grandes, eu sempre gostei muito disso. Então, toda vez que eu trazia alguma ideia ou alguma campanha, olha, eu consegui contato nessa empresa multinacional e tal. Então, eu sempre percebia que a resposta era, não é da tua área, isso é do pessoal de acesso, isso é com o pessoal de campanha, não pode ser com você. E aí, nessa tarde, a gente estava conversando e eu falando, me sinto muito frustrada, porque assim, eu não... Engessada, Engessada, porque eu falava, eu não gosto só de fazer o que eu faço, eu gosto de fazer muitas coisas. E aí eu sempre tinha essa frustração e essa paralisação de não poder ir além, trazer mais para contribuir mais. E essas pessoas que estavam presentes são empresários, visão de futuro, e o futuro hoje em dia na indústria farmacêutica é imunobiológico e é vacinas também, que é a menina dos olhos de toda a indústria farmacêutica hoje. E aí, um desses empresários é meu namorado, então, pela convivência e vendo as minhas dificuldades e as frustrações e tudo que eu poderia fazer de diferente para trazer, ele falou, tive um start, e é sobre isso. Por que não? E ele já vem de distribuidora, já trabalha com medicamentos oncológicos, que atende o Brasil inteiro. Então, tem muitos contatos também na indústria farmacêutica, direto com diretoria. Então, facilitou, assim, a acessibilidade, né? E recentemente eu saí da indústria farmacêutica, eu trabalhava na empresa que é referência em vacinação. E abriu a Imunal. Eu fui desligada, na verdade a Imunal já existia, a Imunal já me convidava para vir, mas foi num momento muito difícil assim da minha vida que eu adoeci, e eu fiquei 4 meses afastada, e no meu retorno fui desligada. E a Imunal me chamando para vir trabalhar, sabendo do meu conhecimento com os médicos, a influência que eu tenho com os médicos na região do ABC, enfim. E tudo que eu sempre trouxe, eu poderia, e não fiz, poderia agregar. Uhum. E aí, então, fizeram o convite para que eu viesse para a Imunal como diretora de novos negócios e campanhas, e a gente está aí já correndo atrás. Quero jogar uma pergunta no ar, quem quiser responder. Como que a gente supera esse hábito tão de todos nós de só deixar a saúde quando a gente não tem? A gente só se preocupa com a saúde quando ela falta. Ninguém se preocupa em fazer uma prevenção. Acho que o mundo inteiro, né, só no Brasil, ninguém se previne muito, né? A gente só se cura. Como que a gente desconstrói esse hábito tão enraizado? É verdade, isso daí que você falou bem. Infelizmente o ser humano tem essa tendência, né? De só se preocupar quando realmente a coisa já está num estágio muito avançado. E é por isso que eu tenho um lema que é o seguinte: conscientização e prevenção é a melhor solução. Então, quem se posiciona de maneira a buscar conhecimento, porque também precisa dessa questão da conscientização, né? Então a gente tem que se informar, se inteirar do assunto para a gente poder buscar. E esse programa aqui já está de parabéns por conta disso, que é uma iniciativa importante. É mostrar para a população quais são as dificuldades, as necessidades e as dores que nós temos. E é justamente esse é o problema, pastor. Por quê? Quando a pessoa está doente, já no estágio grave, que ela vai pesquisar, que ela vai atrás, que ela vai em busca. E a Imunal, ela vem também para facilitar esse acesso, trazendo profissionais com vasta experiência, como é o caso da doutora Catarina, que hoje também se dispõe a poder falar e a poder dar entrevista, dar aulas, dar palestras, informando e orientando as pessoas que o ideal é justamente a prevenção. É isso que vai trazer uma qualidade de vida, aumentar a sua imunidade, te trazer uma vida saudável e longevidade. Muito se fala também sobre longevidade. O que é isso? É justamente esse cuidado ao longo da sua vida. Você tem uma carteirinha de vacinação ali completa, isso daí é uma vitória para todo mundo. Eu vim para a Imunal justamente através de um convite, mas depois de passar por um momento de dor. E aí você vê o quanto você tem que fazer tudo antes, com antecedência, para você corrigir os caminhos, os percalços do nosso caminho, para não ter problema. Então, assim, o recado é justamente esse, é conscientizar e prevenir para evitar realmente um problema lá na frente, um problema futuro. Agora falando, doutora, vou colocar a senhora na roda aqui. Falando com relação à vacina. Hoje,
as pessoas, a gente vê uma baixa aceitação de vacina, nunca se atinge a meta que o governo diz que tem que se atingir, tudo. Isso é por falta de informação, por falta de hábito das pessoas, ou é falta de ter uma coisa regrada, sabe, falando, putz, eu vou ver lá na minha carteirinha se tem que fazer ou não, se tenho que atualizar essa vacina ou não tenho. O que falta para a pessoa estar se vacinando mais? Eu acho que é uma soma de fatores, na verdade, mas eu acho que um dos principais motivos é porque as pessoas não estão vendo mais as doenças acontecerem. Justamente porque o Brasil, ele tinha, né, o Brasil sempre foi um dos países pioneiros do mundo em relação à campanha de vacinação, em imunização de crianças, de adultos. E aí depois, principalmente da pandemia e de tudo aquilo que aconteceu, né, das fake news... Politização, né? Politização que aconteceu... além disso, as pessoas também pararam de ver as doenças acontecendo, né? Sim. Por exemplo, se você vai pegar uma época aí mais antiga, todo mundo conhecia o sarampo, porque se via muito sarampo, a varicela, que é a catapora, a paralisia infantil. Quantas pessoas você não conhece mais velhas que têm ainda sequela de paralisia infantil? Então, naquela época, todo mundo tinha medo. Como a gente não vê isso mais hoje, as pessoas acho que começaram também a perder um pouco esse medo, esse receio, e pararam de correr atrás de vacina, esquecendo da importância, né, da prevenção. Algumas dessas doenças que estavam erradicadas até voltaram, né? Já até estão voltando. Por exemplo, o sarampo, a gente está vendo o caso de sarampo, enfim, e o risco da poliomielite voltar aqui para o Brasil também. Então, a gente se preocupa muito em relação a isso, né? A população esquece que isso existe, né? E tem também uma certa ressaca, né? Com a coisa lá da vacina do Covid... muita gente ficou, nossa, eu não aguento mais tomar injeção, não aguento mais tomar vacina. Você criou uma ressaca mesmo, né? Tipo, agora eu vou dar um tempo de tomar vacina, eu já tomei 3 doses dessa, então, de certa forma, aquela pandemia, o pior efeito colateral que ela deixou, acho que foi esse aí, né? Deixar as pessoas com essa certa recusa, né? Pois é, engraçado, né? Porque eu acho que depois do que foi visto na pandemia, né, de tanta gente morrendo, de tanta desgraça que a gente viu, eu acho que as pessoas deveriam ter mais medo, mais receio, porque a gente viu o que um vírus é capaz de fazer, Sim. Né? E aí, de repente, não sei o que acontece, que as pessoas criam essa ressaca e param de vacinar e vem toda essa politização contra a vacina. E a gente viu, né, o quanto um vírus pode ser grave e letal, né? É muito engraçado isso, é totalmente ambíguo, né? Agora, o que é a plataforma SaaS? Eu vi isso aí e não entendi. Do que se trata? Na verdade, assim, essa plataforma, a gente tem uma integração com as empresas, a gente se conecta com o sistema de outras empresas, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma campanha... Não sei se eu posso falar nome, mas posso. Vai, uma Coca-Cola. E aí o nosso sistema faz uma API com o sistema da Coca-Cola, aonde eles têm acesso a todas as informações de todos os funcionários que estão sendo vacinados. Então, qual a idade, qual a vacina, se foi feito vacina, quando foi feito, se foi em campanha, se não foi em campanha. Então, eles têm toda essa acessibilidade e controle também. Porque, assim, quando a gente faz uma campanha numa empresa, a gente não está só falando, a empresa está pagando, ou então vamos fazer por fazer. Porque não, hoje, a quantidade a adesão de uma campanha de vacinação, quem faz somos nós. Então, nós pegamos um público leigo, nós convencemos, a gente dá a explicação, assim, bem superficial sobre todas as vacinas, e aí nós convencemos... não tem quantidade mínima para fechar essas campanhas. E aí o que acontece? A gente agenda uma data onde a gente leva uma clínica parceira nossa para fazer a vacinação. Então, alguns funcionários se vacinam na empresa, outros a gente abre um período para que vá na clínica de vacina fazer. Ou seja, vocês ajudam a facilitar a gente ajuda a facilitar a ser vacinado. E outra coisa, a gente entende também que hoje, por exemplo, não tem um surto de herpes zoster, não tem um surto de HPV, então não tem afastamentos, absenteísmo, né, nas empresas por essas doenças, a não ser gripe. Então, o que a gente faz? A gente leva essas campanhas para que realmente os funcionários sejam imunizados e que a empresa também reconheça... o que são essas doenças, é isso? Isso, e para que a empresa também reconheça o cuidado com o funcionário, né?
E que um funcionário prevenido de certas doenças, dificilmente ele vai faltar. Por exemplo, uma mãe que tem um filho, se a mãe tem a possibilidade de fazer sua vacinação, se estender isso para o dependente, vacinar a família vacinada, o risco dessa funcionária faltar porque o filho ficou doente é muito pequeno. Não por esse motivo, ou por essas, né, prevenção. Então, o que a gente faz? Essa nossa plataforma, ela tem um link com os RHs, com acesso a todas as informações que os RHs precisam. Vamos dizer assim, para leigo como eu, vamos ver se eu tô certo, se eu estou entendendo bem. Você era uma propagandista. Propagandista, só para quem não sabe, é uma pessoa que faz intermediação entre a indústria farmacêutica com os médicos, para mostrar o que tem de novidade, de remédio, essas coisas todas. Informação científica, a gente leva. Tem esse remédio que serve para isso, a pessoa não conhece, acaba conhecendo, para a doutora, por exemplo, acabar passando e ajudando mais as pessoas. Sim. E a Imunal, ela é uma plataforma que serve de intermediação. Entre o pessoal da vacina e o pessoal das empresas que tem lá os seus funcionários que não estão completos e não tem tempo hábil de ir num posto, se vacinar, essas coisas todas. Exatamente. Vocês fazem essa junção para facilitar ainda mais a vida das pessoas. Sim. Exatamente, exatamente. A prestação de serviço. Esse trabalho ele é feito em indústrias, é feito em escolas, aonde que ele é feito? Na verdade, hoje a gente está fazendo em consultórios médicos e campanhas empresariais, porque não existe isso de fazer campanhas empresariais com vacinas privadas, somente com as vacinas de gripe. Então, hoje a gente já tem aí bastante programação, agendamento com grandes empresas para levar essa campanha de prevenção para todos os funcionários e a maioria se estendem também para os dependentes. A gente também está focado no público, nos consultórios médicos, que a gente traz uma outra facilitação, que é o nosso receituário. Porque o que a gente percebe? Eu, quando era lá consultora de vacinas, eu chegava, visitava o médico, e aí o médico falava, qual clínica está mais barato? Qual clínica está tendo campanha? Para onde eu mando o meu paciente? E muitas vezes eles me ligavam com o paciente na frente. Silvinha, aonde que eu mando o meu paciente tomar? Aí eu era eu representava 2 vacinas de uma empresa, e eles me ligavam, Silvinha, onde que eu acho o valor mais acessível da vacina de outra empresa, do concorrente? Não concorrente da mesma vacina, mas de outro laboratório. Então, assim, a gente realmente, prestando todo esse serviço de consultoria, você tem que saber tudo e informar tudo para os seus médicos, né? Então, hoje a Imunal, ela traz essa facilitação. O médico, ele não se sente desconfortável de estar recomendando uma clínica. E aí, o nosso receituário tem um QR Code. Quando ele faz a prescrição, o paciente acessa o QR Code, o chatbot que vai atender, é totalmente inteligência artificial, vai solicitar algumas informações do paciente e vai pedir uma foto do receituário. Já vai ler o receituário, vai pedir para confirmar algumas informações, se a vacina está certa, o nome do médico, o CRM, tudo certinho. E aí ele já traz, pelo endereço que o paciente cadastra, quais são as clínicas mais perto da sua casa. Tem geolocalização. Tem. Quais são as clínicas mais próximas da sua casa, que tal com preço mais acessível também. E a gente dá sempre, no mínimo, 3 opções para que o médico não se sinta desconfortável em estar sempre orientando, indicando uma única clínica, porque ele não quer que o paciente ache que ele tem algum tipo de vínculo. E a gente traz essa prestação de serviço para o paciente, que ele não precisa sair e ficar procurando onde está mais barato, ligando, entendeu? Então a gente traz isso. Até do próprio paciente. Esse médico está me falando para ir nesse lugar só porque é amigo dele, ou porque Exato, tem tem muito né? Mais ou menos isso. A ideia principal da Imunal é criar realmente uma cultura no nosso país sobre essa questão de conscientização e prevenção vacinal. Esse é o primeiro ponto. O segundo é justamente fazer essa parte de uberização. A Imunal é o Uber das vacinas. Então ela chega lá, ela leva o paciente para tomar a vacina no local correto, da maneira certa. O médico também não se preocupa porque, de fato, o seu paciente está sendo tratado da maneira correta, está sendo assistido de uma maneira realmente funcional. E as empresas, elas levam isso para justamente tirar a preocupação do seu colaborador, do seu funcionário. Por quê? Um funcionário
bem instruído, bem informado, vacinado, ele estende isso para sua família. É segurança para todo mundo. Então a Imunal veio justamente para trazer esse facilitador e para inovar com tecnologia. É isso que a Imunal faz hoje. E doutora, para o médico, vendo a Imunal, que é uma coisa nova, uma coisa diferente, você acha que isso vai agregar de que forma? Pode agregar isso para você? É uma boa, porque pode acabar ajudando o seu paciente de que forma também? Eu acho que ajuda, na verdade, o médico, porque eu percebo que, principalmente as especialidades em geral, não o infectologista, que a gente lida mais com isso, mas o médico em geral, ele meio que ele fica perdido na hora de prescrever as vacinas para um paciente. Ai, putz, qual será que era a vacina que eu tinha que prescrever mesmo? Era essa, mas esqueço aquela. Que a gente vê muito quando a gente vai dar aula, palestra. Vocês ficam doidos, né? O cardiologista, endocrinologista, enfim, ginecologista, eles acabam, obviamente, né, esquecendo, né, não só de prescrever, como quais vacinas ele tem que prescrever para aquele paciente. Então, acredito que a plataforma ela é uma maneira também de ajudar o médico na hora de prescrever, e aí acaba ajudando, facilitando também o paciente na hora de buscar essa vacina, saber onde que ele vai encontrar o preço mais barato, facilitar onde é a clínica mais próxima. Eu acho que vai ajudar ambos os lados. Eu acho que é bem interessante. A senhora é infectologista, certo? Sim. A vacina, um infectologista, ajuda muito na hora do paciente. Por quê? Se a pessoa não toma, eu sei que o grau que ela vai chegar é muito pior do que tendo uma vacina. Isso ajuda em que sentido? Então, é engraçado porque assim, né? Eu não sei se vocês sabem, na verdade a gente tenta divulgar isso de maneira geral. A vacina, a gente sempre pensa na vacina como uma forma de proteção para aquela doença específica, né? Então você pensa assim, vou tomar vacina de influenza, eu vou estar protegido contra a influenza, eu vou tomar a Covid, eu vou estar protegido contra o Covid. Mas o que a gente sabe é que, na verdade, a proteção contra uma doença infecciosa, não só você está protegido contra aquela doença, você protege aquela população que está ao seu redor também, não só você, né? Você faz aquela que a gente fala que é a proteção em rebanho, mas também hoje a gente sabe sobre a proteção em relação às doenças cardiovasculares. Vocês sabiam que se você tomar uma vacina, você evita o risco de ter um infarto, por exemplo? Não. Vocês sabiam disso? Um infarto, um AVC? Então, o que a gente sabe hoje? As doenças que mais matam no mundo são as doenças cardiovasculares, é o infarto, é o AVC. E, na verdade, quando você tem um processo infeccioso, seja ele qualquer, tá? Pode ser uma gripe, uma pneumonia, uma infecção urinária, um herpes zoster. Você, por estar inflamado, a gente inflama quando a gente está infeccionado. Você rompe placa de ateroma. Você tem aquelas plaquinhas que estão dentro das artérias, né? Que geralmente, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai juntando essas placas dentro das carótidas, né? Dentro das coronárias. E quando você inflama, você aumenta esse risco de desprender essa placa. Então, existem estudos que mostram que, por exemplo, a vacina contra a influenza, você tem uma proteção em 30% contra doenças cardiovasculares. Uma vacina contra herpes zoster, mais de 50% de proteção. Então, hoje, vacinação, ela entra como um aliado também na prevenção, inclusive de risco cardiovascular. E é algo que a gente nunca pensa, né? Você fala, pô, né, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas tem muito a ver. E a gente cansa de ver, por exemplo, isso em hospital. O paciente, ele interna por qualquer motivo, ele tá um Covid, uma influenza e tal, e a gente percebe, as primeiras semanas, 10 dias, o cara vai lá e ele infarta. Ele tem um AVC, ele tem um evento cardiovascular já pós aquele evento infeccioso, inflamatório, que às vezes, teoricamente, nem foi tão grave, pode ter sido um evento até que mais tranquilo, mas em seguida você vê que ele evolui com um processo, um evento cardiovascular em seguida. Agora, um desserviço que a gente vê bastante, assim, por exemplo, quando teve a imunização da Covid, as pessoas falam, mas agora está tendo muitos casos de AVC ou de não sei, começaram a associar doenças que acontecem. Que sempre aconteceram, né? A vida toda. Exatamente. Só que agora, assim, a vacina agora virou culpada de tudo, né? E até hoje não houve nenhuma evidência em relação à vacina da Covid com qualquer evento aí cardiovascular, ou seja lá o que for, muito pelo contrário. E não só da Covid, né? De outras vacinas também, né? Tipo... Exatamente. A gente sabe que, na verdade, você está se protegendo contra essas doenças. E não ela está predispondo, né? São as doenças que sempre aconteceram, que sempre mataram, que todo mundo sempre morreu disso no mundo todo, as doenças cardiovasculares, e na verdade não tem relação nenhuma, nunca houve uma comprovação de relação da vacina com qualquer tipo de complicação grave, assim, dessa forma.
Agora, uma outra coisa também que faz um pouco as pessoas terem certo medo, quando a gente é criança, pequenininho assim, a gente apronta e a mãe fala assim, vou te levar a tomar vacina. Então, assim, desde que a gente é pequeno, as terríveis mamães, Revolvinho, lembra do as mamães, que o pai revolvinho? nunca faz isso, é sempre a mãe que faz. Revolvinho na fila da escola. E bota esse terror. Por que as pessoas fazem duas coisas? Ou é no dentista ou é na vacina, né? Pois é. Mas precisa, né? Fazer o quê? É o que eu falo para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos pequenos também. E eu falo, paciência, é uma picadinha que vai te fazer bem, né? Você vai doer hoje uma picadinha, mas, né? Você vai te proteger de tanta coisa. Tadinho, né? Das crianças. Não, e a Carol, minha mulher, é pior, né? Porque minha mulher, ela via... meus filhos falam, tem um casal, vira... Vai doer, vai doer. Aí chega lá a enfermeira, não vai doer. Não, vai doer sim, vai doer. Não adianta mentir, vai doer. Então já fica meio assim, não chora, relaxa que tá tudo certo. Acaba chorando, só não dá escândalo, pelo amor de Deus. Agora, e tem uma outra coisa na vacina também, que assim, a vacina fica meio uma coisa de extremos, né? Então, quando, assim, na cabeça de muita gente, né? Quando a pessoa é recém-nascida, quando é bebê, tem que dar aquele montão de vacinas. Aí, durante a vida, assim, boa parte da vida, a gente meio que dá uma largada nas vacinas, a gente dá uma Meio abandonada. não, larga mesmo, né? O que é completamente equivocado, né? Nem da gripe, nem de nada, não. Aí fala, não, vacina é para criança e é para o velho. O idoso tem que ir lá tomar vacina X da gripe, do não sei o quê. Tipo, o trabalho de vocês passa por isso, de falar assim, você que está nessa faixa intermediária, você também tem que tomar o adulto, não o idoso e não criança, ele também tem que ter essa preocupação sempre com a vacina? Sim, não, com certeza. O que ocorre, né? Quando a gente é criança, a gente está nascendo ali, a gente não tem a imunidade nossa ainda está se formando, né? Então a gente realmente precisa da vacina para poder criar esse processo imunológico. Aí você vai crescendo, você vai se alimentando, você vai se exercitando, você vai criando já não tem mais uma dependência, né? De nada e nem de ninguém. Porque quando você sai da barriga da tua mãe, você está ali com a proteção, né, pela mãe, depois quando você sai, você tá desprotegido, você tá pro mundo. E aí você começa esse plano vacinal. Aí você vai crescendo, você vai esquecendo, vai largando, vai deixando. E aí quando você vai ficando idoso, você percebe que você vai voltando a ser criança, você vai ficando resfriado mais raro, mais vezes, vai ficando doente com uma certa frequência. Então é por isso que é um cuidado maior, tanto com a criança quanto pro idoso. Mas o que eu falo, e é importante isso, é o gerenciamento do envelhecimento da vida. Tipo assim, a gente não envelhece só com o passar dos anos. A nossa pele vai envelhecendo, o nosso organismo vai envelhecendo. É que cada um tem uma predisposição a ter uma determinada situação, uma determinada doença. Então, por exemplo, as infecções é onde começa tudo. Se você não tem uma vacina, por exemplo, de HPV, você pega uma infecção, você já acarreta uma possível doença. Você pode ficar infectado por anos, transmitir essa infecção para muitas pessoas e mesmo assim ela não manifestar em você. Então, por isso que a vacina ela te protege de você pegar essa infecção, de você pegar o primeiro contágio da doença. Então, assim, o ideal é você ter um plano vacinal ao longo da sua vida. Eu tive um contato, uma experiência de passar por uma infectologista. E ela deu os parabéns para minha mãe. Falou assim, a sua mãe realmente foi uma vitoriosa, porque ela chegou e te deu todas as vacinas, até as vacinas que não existiam quando você nasceu, e a sua saúde hoje está perfeita por conta disso. E eu falei, nossa, que legal, né? Fiquei muito feliz por isso. Por quê? Porque justamente é um cuidado. Quando você tem alguém ali que está te obrigando a fazer isso, você faz. Agora, quando você não tem, você tem que fazer por você mesmo. Eu tenho consciência. Hoje eu já não tenho mais a minha mãe, mas eu mesmo me vacino. Sempre que tem alguma novidade, eu fico pesquisando, fico procurando. Não é só porque eu tô no meio, não é só porque eu trabalho com isso. É porque realmente é importante. A gente tem que se vacinar ao longo da nossa vida. Até justamente para não tomar aquele monte de agulhadas, né, de uma vez só. Então, tudo isso acaba sendo um facilitador. A conscientização e a prevenção ao longo da vida. Isso é super importante. Por que não tem? Porque existe vacina, pelo menos, não sei agora como tá, mas tem vacina que você não tem no SUS e você só tem no particular. Perfeito. Na verdade, isso daí se dá porque as empresas de vacinas, né, elas pesquisam todos os anos, né, tem um investimento em pesquisa em razão a descobrir, né, um tratamento mais efetivo, novas cepas que seriam o que a vacina cobre realmente das doenças, das comorbidades que nós temos aí pelo mundo. Então, assim, a questão é o seguinte, quando o governo faz uma campanha vacinal é porque muitas das vezes ele está entregando aquela vacina.
E existem muitas vacinas particulares que nós podemos tomar através do nosso médico, se informar com o nosso médico, procurar um infectologista para saber mais, que você pode comprar essa vacina e fazer uso dela. Porque o governo realmente não consegue atender toda a população com todas as vacinas. Ele não consegue subsidiar todas as vacinas, porque seria um recurso muito alto para o Estado como um todo. E no Imunal, você consegue pegar, por exemplo, você tem como informar a pessoa que tem uma vacina que não existe, uma vacina que você pode acabar aderindo, se você quiser. Com Tudo certeza. Com a Imunal, você vai saber realmente qual a vacina que você necessita, qual o encaminhamento que você vai precisar para você tomar uma vacina da maneira correta, porque nós temos médicos especialistas que fazem esse atendimento também. Então, o que acontece? A Imunal, ela traz justamente a informação do que há de mais atual. Se, por exemplo, se descobrirem uma vacina hoje, fizerem todos os testes, ela for aprovada pelo FDA, pelo EMA, pela Anvisa, aí automaticamente ela pode ser conduzida a um paciente. Ela pode ser tomada por qualquer pessoa para poder se beneficiar daquela cobertura que a vacina dá. Então a Imunal, ela trabalha todo esse aspecto, todo esse processo de entendimento do que a necessidade do paciente com a vacina que ele tem que tomar. Não é tomar vacina por tomar. A gente também tem que ser assim, consciente nessa questão. Não é por tomar, mas as vacinas elas estão aí para nos auxiliar, nos ajudar ao longo da nossa vida, ao longo da trajetória da nossa vida. E se vacinar é viver melhor, pode ter certeza. A gente falou aqui de algumas doenças. Uma curiosidade, por que o HPV é tão associado ao sexo feminino, né? O homem normalmente ele não se preocupa muito, né? Tipo, e às vezes ele é o transmissor do HPV para a mulher. Por que o homem não tem essa preocupação? Primeiro porque o homem já não se preocupa muito, né? Com nada, né? Com nada. Imagina! Eu brinco que homem por isso que vocês morrem mais cedo, né? O homem já não se preocupa muito com nada. Mas porque o HPV ficou muito associado, e a gente sabe que ele está associado com o risco do câncer de colo de útero, que está 100% ligado praticamente ao câncer de colo de útero feminino. Mas a gente sabe que também existe o câncer de canal anal, para aqueles homens que têm relação sexual anal, câncer de orofaringe, que é o câncer que dá na boca, câncer de pênis, inclusive, né, nos homens, que é responsável, inclusive, por muitas amputações aí de pênis, né, que a gente vê. E o homem também acaba sendo o transmissor, né, do HPV para a mulher. Então, por isso, acabou se associando muito à mulher. Mas o homem, ele tem que tomar vacina, sim, do HPV. É importantíssimo ele tomar. Afinal, o corpo é igual, né? Só muda duas partes. No geral, a imunidade é igual, tanto de homem como de mulher. Por isso que hoje a campanha do HPV, né, no SUS, no serviço público, ele vem para meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade. Então, os meninos também têm que tomar vacina. E os moleques aparecem ou só vai as meninas lá? Em geral, a gente vê que, na maioria das vezes, são mais as meninas, infelizmente. Uma dúvida, doutora. Por que a vacina da poliomielite, antes era gotinha, né? No meu tempo era gotinha. Zé Gotinha. O Zé Gotinha. Tanto é que existe o Zé Gotinha. O ícone. Total. E hoje mudou, né? Hoje já não é a mais. vacina injetável, né? Isso, mas por quê? Porque a vacina da polio oral, ela é uma vacina de vírus vivo, e você acaba imunizando não só a pessoa, como o bando, né? As pessoas que estão em volta dela. Hoje, como a gente não está tendo mais tanto caso de poliomielite, né? A poliomielite no Brasil, por enquanto, está erradicada, ainda não existe essa necessidade agora de você fazer essa vacina em bando. Então, ela voltou a ser uma vacina injetável em que você acaba protegendo só aquela pessoa que está vacinando. Mas isso pode mudar conforme, né, o vírus, se ele um dia retornar ou tiver uma chance de retornar para o país, talvez o risco de vacinar com a vacina polio oral volte também. Imagina que você é criança e bem na sua vez, em vez da gotinha, tem que tomar injeção. Vai na agulha, né? É muito azar da criançada de agora. Não, e uma coisa que eu sou um pouco complexado com uma coisa, tá? Vou abrir aqui para vocês. A primeira vacina que a gente toma é no braço que fica aquela marca, BCG. né? Isso, eu não tenho. Eu também não tenho. Tem algumas nem pessoas dos dois. que... É que eu tomei no bumbum, sabe? Meu pai mandou dar no bumbum. Ah, Eu tenho no sério? bumbum, é verdade. E aí, por que fica aquela marca, aquela mancha toda? É o vírus? É a característica própria da vacina. Ela faz aquela marquinha, né? E a gente fala que é a pega vacinal, né? Quando ela faz a marquinha, significa que você realmente ficou imunizado.
Tem algumas pessoas que não fazem a pega, e essas pessoas que não fazem a pega, infelizmente, elas não ficaram imunes. Nossa, É uma resposta nossa, do nosso sistema imunológico em relação à vacina. Então eu estava contrariado, já não estou mais tanto. Eu não tenho a marca da Eu também vacina. Nem, eu tomei, mas não tenho a marca. Ou A gente tá você aqui- não Você tomou. lembra? Não, Eu não lembro, e aí, mas o detalhe é que tomou. com certeza agora tá todo mundo olhando nos braços pra ver Né? se tem a marquinha ou não, né? A doutora levantou aqui uma questão que tá todo mundo E é agora engraçado, preocupado. toda vez que eu vou tomar, eu tenho essa pequena tatuagem. A Ah. pessoa, ela consegue, ela sempre quer fazer fora da tatuagem. meio do- No meio. Só que ela acerta meu nervo. Aí eu fico com o braço assim toda hora. Eu falo, pelo amor de Deus. Então, quando eu vou tomar, eu falo, pelo amor de Deus, faz favor pra mim, que eu sou canhoto, então eu gosto de tomar na direita. Faz favor. Só não dá no meio, porque senão vai dar ruim. Nossa, teve um dia E, que assim, o braço- e a gente falou aqui de um monte de vacinas diferentes, assim. A Imunal trabalha com todos os tipos de vacina? Ou tem algumas, não, essas aqui são limitadas ao governo? Trabalham com todas? Na verdade é assim, nós deixamos evidente, assim, por exemplo, se tem uma vacina que tá destinada, tem na rede pública, a gente orienta para o paciente tomar na rede pública. É que, por exemplo, foi citada aqui a da HPV, de 9 a 14 anos. E as demais idades, as demais faixas etárias, elas não podem tomar, não precisam tomar? Não, elas precisam tomar. Aí ela tem que buscar a rede privada, uma rede particular para fazer o tratamento. Porque, assim, realmente o governo acaba não conseguindo atender todo mundo. Mas o que tem disponível na rede pública, a gente orienta para que se tome de fato na rede pública. É porque, assim, a gente faz muitas campanhas corporativas e às vezes as empresas não pode deixar o paciente sair para fazer o uso. E às vezes chega com algumas restrições. Primeiro, grupo mais específico, o pessoal da saúde, idosos, aquela coisa. Então, assim, algumas empresas acabam comprando a da gripe e aí se dá na própria empresa. Então, funciona dessa maneira. A Imunal, então, hoje é mais um B2B. Vamos dizer assim. B2B, B2C também. B2C também. Também. Mas, hoje a prioridade, vamos dizer assim, maior cliente seria o B2B. De modo geral, sim. A Imunal nasceu com campanhas corporativas. Tá. E aí a entrada de propagandistas foi justamente para mudar esse cenário, para poder fazer uma visitação médica, porque o médico é o principal prescritor. Igual esse momento de entrevista agora de bate-papo saudável, como especialista, com profissionais da área da saúde, ajuda a despertar o interesse das pessoas. Exato. E a curiosidade também. Então, ao invés delas chegarem e esperarem acontecer alguma coisa, hoje elas já podem chegar no médico delas e falar assim, doutor, olha a minha carteirinha de vacinação como que tá, eu não tomei tal, eu não sei se eu tomei, eu não lembro, eu não tenho nem carteirinha, o que acontece? Então, assim, esse cuidado acaba se passando quando você tem informação, quando você tem acesso a essa informação. Então, é muito bom programas como esse, influencers que falam sobre vacina. Por quê? Porque são pessoas comuns que estão levando essa preocupação, essa necessidade, levando essa dor. E aí que pessoas possam se antecipar para poder, ao invés de ficarem com a infecção ou ficarem doentes, já se vacinarem com antecedência. Até porque fala de vacina, não é falar de doença, é falar de vida, né? Exatamente. É sobre O foco é isso. esse, né? Qual que é o lema da doutora? Qual que é, doutora, o lema, doutora? Que o médico, ele não deve indicar, ele deve prescrever a vacina, não é só Exatamente. indicar, né? Então, Sim. o médico, ele tem a função de prescrever, ele tá lá no consultório, porque tem estudos que mostram que quando o médico, ele prescreve, ele indica para o paciente, a adesão é muito maior. É muito maior. Aproveitando só o gancho que você estava falando do médico, por exemplo, vou chegar na doutora, falo, doutora, eu quero tomar a vacina tal, eu preciso que a senhora prescreva para a Imunal, é isso? Como é que ela faz? Como é que o médico faz a prescrição para que você consiga acessar na Imunal? Ou eu é que tenho que entrar como pessoa na Imunal, aonde? No site, no aplicativo, para aí sim fazer todo o trâmite? Sim, bom, boa pergunta. O que acontece? A Imunal é uma empresa que todos podem ter acesso. A gente tem um receituário próprio, que a gente costuma deixar com o médico, e tem um QR Code na qual o médico vai fazer a receita normalmente e entrega para esse paciente. Uhum. Mas hoje nós estamos fazendo campanhas em redes sociais, utilizando de uma série de ferramentas para justamente popularizar a nossa plataforma. Tá. Então, o que acontece? A gente está criando conceitos, procurando fazer inserções nas mídias sociais, nas redes sociais, para justamente todos os pacientes terem um acesso. Até aquele médico que não foi visitado ainda pela Imunal, ele poder, no próprio receituário dele, prescrever a vacina e o paciente ter essa prestação de serviço que não custa nada para ela. O nosso serviço é 100% gratuito para esse paciente. Então, a gente tem um receituário próprio
que os médicos prescrevem e através do nosso receituário próprio tem o QR Code. Mas nós estamos trabalhando nas redes sociais para justamente movimentar e criar esse conceito do paciente ter acesso a isso. E quem não tem o QR Code, hoje o formulário com o QR Code, como é que ele vai encontrar a Imunal? É site, é no aplicativo? Exatamente. Quais aplicativos? Aonde fica? Tanto para Apple quanto para iOS? iOS, Android, perfeito. Ó, nós temos o site que é o www.imunal.com.br. Só lembrar que Imunal é IMUNOW. Now de agora. Now de agora, exatamente. No inglês, Now de agora. Então, ele acessando o site da Imunal, ele já vai ter acesso lá ao QR Code, a baixar o aplicativo no celular dele, no computador dele, no tablet dele. Então, ele já vai ter esse acesso. E a gente também está fazendo uma campanha nas nossas redes sociais, que é a Imunal Oficial, seja no Instagram, no próprio YouTube, nas principais redes que a gente tem aí acesso. A gente está colocando isso para poder popularizar. A ideia justamente é essa, é popularizar esse aplicativo para poder facilitar o acesso das pessoas. Agora, a gente falou em prevenção aqui, né? Então, tá chegando agora o final de ano. Tal, Réveillon, bebedeiras, abuso, assim. Tipo, que vacinas seriam interessantes de eu tomar como forma de me prevenir para os estragos que eu vou fazer no final do ano? Além de um bom engolve. Na verdade, todas, né? Todas? Na verdade, todas, né? A gente sabe, por exemplo, quando você fala em vacina, todo mundo pensa nas vacinas dos vírus respiratórios, influenza, Covid, mas a gente está com o inverno prolongado esse ano. Inclusive, a gente está agora em novembro e está frio aqui em São Paulo, né? E a gente está vendo o Covid e o influenza circulando nesse momento. Não sei se vocês estão vendo casos, tem um monte de gente se infectando nesse momento, que não é mais época, né? Digamos assim. Mas são números altos, assim? São, sim. A gente está vendo bastante caso, principalmente Covid. Agora a gente está vendo um boom aí de Covid. Então, assim, eu brinco que não tem época, né? A gente tem que estar vacinado para todas as doenças em todos os momentos. Obviamente, quando a gente pensa no verão, aí a gente já pensa mais na dengue, que é o momento que a dengue volta a circular. Lembrar que tem vacina para dengue. Carnaval, é bom vacinar para o HPV, né? Já que é um vírus E transmitido. de mulher feia também tem vacina, não? Aquela pessoa acaba tomando todas, quando vai ver, hein? E no dia seguinte é ruim. Depende, Então, né? essa vacina tem que tomar cuidado. Mas todas são indicadas. Eu acho que, como você tinha perguntado antes, pastor, em relação às idades, às faixas etárias, a gente tem calendário de imunização pela Sociedade Brasileira de Imunização para todas as faixas etárias. Lembrar que todo mundo tem indicação de tomar vacina de acordo com a tua faixa etária. Então, criança tem as vacinas próprias da infância, que é onde ela está mais predisposta a ter aquelas doenças, que são as doenças mais comuns da infância. Mas a gente tem as vacinas do adulto jovem, a gente tem as vacinas do idoso, porque cada faixa etária tem mais predisposição a ter mais infecção naquele momento. A gente tem vacinação da gestante, a gente tem vacinação do imunossuprimido, né? Então, todo mundo tem que se encaixa em algum momento em algum calendário vacinal, porque a gente está sob risco de qualquer infecção em qualquer momento. E essa coisa assim de que se parou de tomar vacina porque os casos rarearam. Mas, ao mesmo tempo, assim, hoje em dia, se eu for, sei lá, para o Japão, eles vão me exigir, então, você tem que ter essa vacina. Então, assim, tipo, o turismo, de certa forma, acaba ajudando as pessoas a se conscientizarem da importância da... Acredito que sim também, né? É importante você, né, todos os países cobrarem, né, a vacinação, você fazer vacina para poder viajar. Existe vacina do viajante também, não sei se vocês sabem, quando você vai viajar, existem as vacinas próprias daquela região onde você vai viajar. Febre amarela, para quem vai para a Amazônia. Sim, não só a febre amarela, mas enfim, tem um monte de recomendações, né, que a gente pode orientar. Inclusive, existe um ambulatório que chama Ambulatório do Viajante, que a gente orienta, né, todas as formas de prevenção de acordo com o lugar que você vai viajar, e nisso entram também as vacinas. A gente vê, vou viajar para a África, uma região que é mais endêmica para certas doenças, eu vou para a Ásia, eu vou para a Europa, sei lá. Enfim, tem tudo isso também. Então é importante, né, lembrar dessa conscientização, assim, quando a gente viaja. E tem uma coisa assim na abertura, que eu até tratei vocês como heróis, que realmente, assim, quando a gente viu aquele período da pandemia, todo mundo que era ligado à área de saúde, a população passou a ver como heróis. Os caras, esses caras vão me arrancar de dentro dessa casa, vão salvar a minha vida que eu tô vendo tão frágil hoje, assim, né? Tipo, hoje ainda existe essa paixão pelos profissionais da saúde ou esfriou? Depende. Se vê a gente chegando no consultório com uma malinha preta, os pacientes querem matar, gente. Eu xingo, não vai passar na minha frente, não. Bater. Não, Então, assim, o nosso papel ele é muito importante.
Ele é fundamental, principalmente quando um representante vai visitar o médico e deixa uma amostra grátis, isso acaba ajudando as pessoas. Não vai resolver o problema delas, mas já sai dali com início de tratamento, então E dependendo um da custo a menos, né? gravidade, já sai dali e fala, poxa, dá para esperar 5, 10, 15 dias, dependendo da quantidade que tem que vem no blister da amostra, a pessoa sai dali já com a medicação, porque às vezes sai dali, toma aquela medicação, compra, não se adapta, precisa trocar. E aí vai trocar, e aí aquela que ela gastou fica lá parada, perde dinheiro. Da mesma forma como a gente, como consultores também, que chega para falar de vacinação. Por exemplo, o que eu sempre senti, que nunca foi a falta de informação, mas na minha visão, é a falta da atitude. Então, o médico, ele sabe, ele recebe a visita de todos os consultores, todas as especialidades, claro que algumas têm um pouco mais de foco, mas ele recebe a visita de todos os consultores, todo mundo, os consultores levam as informações científicas, mas de fato o que falta ali, né, na hora é até que a doutora Catarina comentou, não é você só orientar, o ato de prescrever muda muito. Muda muito. Então, quando eu faço, por exemplo, uma campanha num consultório, o consultório está lotado, porque a gente leva uma clínica no consultório. E isso aconteceu muito. A mulher chegar, baixar as calças, me mostrar, falar, olha, eu estou com herpes zoster, mas já secou, eu posso tomar? Eu falo, olha, eu não sou a médica, não, né? Procure seu médico, procure infectologista. Passei até o número do celular da doutora Catarina. Falei, doutora, desculpa, não sei se eu podia, mas já passei. Então, as pessoas têm essa preocupação, mas a gente é visto como herói? Sim, somos vistos, mas muitas vezes nem tanto. Vilões, né? Só para as mães que vocês são vilões. Para a classe médica, ok. Vilões. Para os pacientes, não muito. Doutora, a gente está falando de febre amarela. Tira uma dúvida minha, porque eu tomei uma febre amarela em 2014 que eu tive que fazer uma viagem para Angola. E lá tem, a gente, se não tomar, não tem como entrar. Aham. E falaram, reza a lenda no meu coisa, que eu tinha que tomar em 2024. Eu cheguei para ir tomar. Cheguei no posto lá, saúde, a pessoa falou, não, você não precisa não, é só atualizar a carteirinha, porque a vacina é a mesma. Eu falei, ué, será que é isso mesmo? Na verdade, é assim, né? Agora, antigamente a gente tomava vacina de febre amarela quando a gente viajava para as regiões endêmicas. Inclusive, no Brasil, tinham aquelas regiões mais endêmicas, região norte, né? Sim. Pantanal. Agora, o Brasil inteiro ele virou região endêmica. Então, basta morar no Brasil, a gente tem que estar vacinado para febre amarela. Pela Organização Mundial de Saúde, basta uma dose para a vida toda. Então, ela seria uma dose única. Aqui no Brasil, existe uma recomendação do Ministério da Saúde, não é obrigação, mas de fazer uma segunda dose 10 anos depois. Por a gente morar num país que tem febre amarela. Eu queria, ela não me deu. Então, pois é. Ela não me deu. Mas ela poderia ter feito, porque existe essa recomendação de se fazer 10 anos depois, mas não é obrigação, obrigatoriedade. Então, para viajar, basta uma dose, quando você tem aquele comprovante, né? E aí basta uma dose pela OMS. PrEP injetável, isso é uma vacina? O que é PrEP injetável? Para que serve? E assim, é uma vacina que faz parte do cardápio de vocês, vamos dizer assim? O PrEP, na verdade, o PrEP é a sigla em inglês para profilaxia pré-exposição, que a gente usa para prevenção do HIV, né? Ainda a gente não tem vacina para o HIV, então a população tem a mania de falar vacina quando você fala que em tudo que é injetável. Na verdade, o PrEP ele é uma medicação injetável em que ela também protege contra o HIV, contra a infecção pelo HIV. Não é tudo que é injetável que é vacina. Nem tudo que é injetável é vacina, tá? Mas vamos dizer que meio que ele funciona como uma vacina, porque ele serve como uma prevenção, inclusive com uma proteção, eu diria, até maior que a da vacina, esse PrEP. Então, ele é uma medicação que é um antirretroviral, uma medicação feita para tratamento do HIV, em que a pessoa toma a injeção. Hoje, no Brasil, a gente tem a PrEP, que ela é bimestral, injetável, por enquanto só na rede particular, na rede privada, ainda não chegou para o SUS, em que a pessoa toma uma injeção a cada 2 meses e ela fica protegida aí mais de 98% para se infectar contra o HIV. Então, é para isso que ela funciona. Essa é injetável. A gente também tem a medicação oral. Existe um comprimido, isso é fornecido pelo SUS, em que a pessoa toma todos os dias de uso contínuo, de graça. Isso é preventivo, não preventivo.
Então, não é uma vacina, mas o mecanismo dela também é prevenir contra uma doença extremamente grave, né? Olha lá, tá vendo? Acabou de falar. Isso mostra como os médicos são heróis, né? Não são os médicos, porque, é uma doença que não existia cura, perdemos muita gente boa, Não existe, não existe ainda. Né? Não existe não cura. existe cura, mas comparado como era antigamente, hoje dá para você controlar, né? E que ninguém conseguiu até hoje fazer uma vacina. Muitas vacinas foram estudadas contra o HIV, até hoje ninguém conseguiu uma vacina eficaz na proteção. O que explica? O mecanismo do próprio vírus mesmo. O vírus, ele consegue se esconder do nosso sistema imune, ele entra no nosso DNA, ele incorpora no nosso DNA e ali ele fica quietinho. E a gente não conseguiu até hoje uma vacina que consiga evitar que ele se incorpore ao teu DNA depois que você entra em contato com ele. Mas com o uso da medicação do PrEP, isso não acontece. Então, realmente, eu acho que ele veio aí para ficar e... Sim. Mas aí não tem um pouco também do interesse do laboratório? Porque assim, sei lá, para remédio, pra aquela pílulazinha azul lá... Tipo, as teorias da conspiração, né? Como do câncer, né? Todos os pacientes questionam isso. Falam, ai, doutora, será que até hoje ninguém curou o HIV porque, né, ninguém tem interesse, porque a indústria quer vender remédio? Falo, gente, não tem nada disso. A gente que vive nessa área, a gente vê o quanto as pessoas estudam a cura do HIV. Muito, muito. Inclusive, a gente décadas, né? Há décadas. Inclusive, a gente tem um grupo aqui na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, liderado pelo Dr. Ricardo Dias, que ele é, assim, maravilhoso, assim. Ele é top dos tops, e eles estudam muito a fundo a cura do HIV, mas realmente é complicado. A senhora também é professora, né? Sou. E aí, para os alunos, o que a senhora passa para eles? Em relação à vacina? Eu tento orientar sobre a importância de todos eles, quando eles se formarem, a partir do momento que eles se formarem, deles lembrarem realmente de prescrever, que a conduta médica é essa, né? A gente vê muito igual o pediatra, ele tem esse costume, né, de prescrever. Quando você vai levar a criança lá, né, no consultório, o pediatra, ele prescreve, agora vai tomar essa, ele tá agora com 6 meses de idade, então agora vai ter que tomar essa, agora tá com 9, vai ter que tomar mais essa. Isso já é uma conduta do pediatra, né, um costume. E da própria mãe e da própria família saber que isso existe. Mas a partir daí, chegou na fase da adolescência, acabou, né? Então todo mundo esquece da importância. Então, eu sempre tento reforçar para os meus alunos o quanto eles têm que depois, seja lá qual área eles forem atuar, eles estão lidando com pessoas, então eles vão ter que recomendar vacina, sempre. Tá vendo só? E me fala uma coisa, com relação às vacinas, elas são... Tem um tempo que fica, por exemplo, quem descobriu a vacina, ela tem um ano que só ela pode ter essa patente. Essa patente? Tem o tempo de patente. E depois, qualquer um pode fabricar isso? Isso? Depende. Então, aí agora essa pergunta é para você. Vai, Silvia, agora aí com depende. você. Depende porque, assim, tem laboratórios que o mecanismo de ação daquela vacina, ele é exclusivo. Um outro laboratório não consegue copiar a tecnologia. Então... Mas ele pode ver, ele tem acesso à patente. Ele pode até ter acesso à patente, mas ele não consegue copiar a mesma tecnologia. Ele pode ter a mesma indicação. Mas é a mesma, igualzinho como funciona, não consegue. Mas isso, não consegue. Mas quem consegue acaba ajudando a baratear isso para as pessoas? Então, na verdade, em vacinas, isso ainda não, em medicamento existe. Essa questão da cópia. Em vacinas ainda não existe. Porque é justamente o grau de dificuldade, o teor de investimento, a quantidade assim, de tecnologia que se precisa. Cada um tem a sua. É como se fosse, até curioso, né? A teoria da conspiração. Eu fico pensando, os cientistas, os professores, os estudiosos, que às vezes passam a vida toda estudando e não descobrem, não conseguem descobrir, né, a cura de algo. E aí, se eles descobrissem a cura do câncer, da AIDS, como seria? Isso seria revelado o quanto antes. Com certeza uma indústria iria produzir isso para poder facilitar o acesso à população. Então, assim, eu tenho certeza que os médicos, a indústria farmacêutica, a saúde como um todo, ela trabalha em prol do cuidado. Só que a vacina ainda é um pouco mais difícil de se copiar, mesmo quando tem a queda da patente, você não vê laboratórios lançando. Por isso que são coisas mais exclusivas. Só que assim, o interessante é que a cobertura da vacina, às vezes tem vacinas que vale por 15 anos, por 10 anos, então assim, é uma cobertura maior também. A da herpes zoster, por exemplo, a partir dos 50 anos, ela tem uma cobertura de 15, já tem estudos para 20 anos, então assim,
praticamente já para a vida toda daquele paciente. Então não é uma coisa que você vai tomar toda hora. Não é, a vacina não é assim, todo ano vou tomar, todo mês. Não, você tomou uma vez, ela já tem aquela cobertura específica. A não ser que se descubra uma vacina ainda mais completa. Eu Aí entendi você direito. precisa atualizar. Quanto mais velha a pessoa, menos necessidade ela tem de tomar a vacina da herpes zoster. É isso? Não, na verdade não. Por exemplo, a vacina começa a partir dos 50 anos. É a Certo. principal A partir indicação, dos 50. a partir dos 50. Você pode tomar antes, com um acompanhamento médico, fazendo uma análise de comorbidades e tal. Então, assim, o médico pode te prescrever com 18, 25, 30 anos, não tem problema. Mas 50 anos já tem uma indicação do Ministério da Saúde. Então, você já pode procurar para poder fazer a tomada. E ela tem uma cobertura vacinal de 15 a 20 anos, dependendo dos estudos. É 15 anos, na verdade, o oficial. Mas já tem alguns médicos, alguns especialistas que falam que ela cobre até mais tempo. Então, esse tipo de informação ela é importante, porque o paciente vai tomar uma única vez e vai ficar praticamente imune aí pro resto da vida. E tem vacinas que são iguais, mas são diferentes. Por exemplo, a gente tem aí duas Traduz. vacinas. Aí fica como São iguais, mas são Explique-se diferentes. melhor. Na verdade, já tem a mesma indicação, porém elas têm tecnologias diferentes, elas agem de formas diferentes. Então, a gente tem aí o vírus sincicial respiratório, que é um vírus super circulante durante o ano todo no Brasil. É um vírus, que é o nome? Desculpa. vírus sincicial respiratório. Sincicial? Isso. É o A vírus que causa bronquiolite das crianças. Ah, tá, meu filho teve. Então, meu filho também teve, quase morreu, e na verdade, Eu também. assim, no adulto, a mortalidade é muito maior, né, doutora? Ele circula mais, assim, entre as crianças, mas ele mata mais no adulto, idoso, no idoso 60 a mais, né? Então, hoje existe 2 vacinas para vírus sincicial respiratório, porém, elas são de mecanismo de ação diferente, né? Elas agem de forma diferente. Uma não copia a tecnologia da outra, mas são ambas A eficiência é igual. eficazes. Inclusive, uma tem até indicação para gestante. Isso Pra explica proteger. porque, às vezes, eu lembro que na época da Covid a gente tomava vacina, sei lá, tinha Pfizer, tinha coronavírus, Coronavac, e tinha uma, sabe, Tinha Janssen, teve Aí, AstraZeneca, assim, teve de acordo com a vários. que você tomava, a reação era diferente. É por causa desse... É vírus vivo e vírus inativo, né? Cada uma é feita de um mecanismo diferente, né? Todas foram estudadas para aquela doença, mas cada uma de uma forma diferente, de uma metodologia diferente. Por isso que as reações eram diferentes. Mas ela mudou no braço, você ficava mal. Exato. É que assim, a vacina do Covid foi uma vacina emergencial, né? Porque foi um problema mundial. Então todo mundo correu para tentar se descobrir. Então não deu aquele tempo do estudo, igual essas vacinas que já existem hoje, que tem aí muitos anos de estudo, que tem uma eficácia mais do que comprovada. Então isso também acaba mudando. É claro que a vacina do Covid, a tendência é ficar melhor e ficar mais funcional. E provavelmente vai ter 1 ou 2 laboratórios só com a patente delas para poder disponibilizar para o mundo inteiro. Funciona mais ou menos assim. A vacina, ela não é tão simples a pesquisa. Ela requer muito investimento, muito estudo, muitos testes, muito acompanhamento. Então, tudo isso acaba realmente dificultando o processo. Não é tão simples, não é qualquer laboratório que vai poder ter uma vacina no seu portfólio. É bem sério isso daí. E a pistola? Ainda existe aquela vacina? Não. Deus me livre. Eu tomei benzetacil na pistola, que, meu Tomei Deus do céu. antimeningite na escola, Eu obrigatória. tomei E a injeção era igual para todos. Era né? a mesma- Ou seja, era vai a mesma passando de agulha, um lado exatamente. pra outro. Era uma coisa, Era era uma pistola, coisa tipo, você assim. entrava numa fila e... E todo mundo. Era uma Então, coisa mas gado. isso não era descartável, né? Acabou usando a mesma Jamais. agulha para um monte de é gente. 73. Era a época que não se conhecia o HIV, que não existia o HIV, era a época que não se conhecia as hepatites, né? Hepatite B, hepatite C. Hoje a gente sabe que, né, isso aí não tem nem cabimento você pensar num. Naquela época a pessoa acabava da injeção, pegava o pano, passava na agulha e ia Então, pro como próximo. se fosse esterilizar alguma coisa, né? Pelo amor exatamente. de Deus. É difícil, mas... Ainda bem que evoluímos em tudo, né? Poxa, a gente só Importante. pode dar os parabéns, né, pelo Não. trabalho que vocês estão fazendo, que é realmente um trabalho assim, sabe, maravilhoso, sabe, aliar saúde à tecnologia, acho que é cada vez mais importante. Vocês até falaram aqui da inteligência artificial, que vocês usam bastante até para indicar o melhor profissional, o melhor local para... Então, assim, a gente só pode dar os parabéns realmente para esse trabalho de vocês, que acho que, principalmente para essas novas gerações tão ligadas à tecnologia,
acho que é um caminho de romper barreiras, né? Que ainda Exato. separam a gente da prevenção, a gente da busca pela saúde. Não né? só isso, né? Mesmo porque é uma coisa inovadora, que não existe ainda. Sim. Quer dizer, não existe, mas são só eles aqui. Não né? existia, Não até o Imunal existia, chegar. exato. Exatamente. Tudo se cria, como eles criaram, agora tudo vai se copiar, entendeu? Agora tudo vai vir cópias. É verdade. Mas, meu, Vai demorar um parabéns mesmo. pouquinho, mas, mas faz vem, parte, vem, faz vem. parte. Isso mostra que isso tem um lado bom da cópia, né? Que mostra que você está no lado certo, caminho você está no certo. caminho correto. Né? Sim. Então, gente, eu só tenho a falar aqui para você que está nos assistindo que vacina, eu sou uma pessoa que acredito muito, confio, eu tenho provas, nos bastidores aqui, a gente estava conversando, estava falando sobre vacina, eu tive um filho aí que se não fosse vacina, hoje ele não estaria andando, então isso é muito importante, não brinca, você vê que a Imunal, ela vem para modificar, para ajudar você que está aí, que não tem tempo para sair de casa por causa do horário que você está trabalhando, vai estar fechado, não tem tempo por causa da criança. Isso vai ajudar você. Então, você aí do lado, fala com a RH da sua empresa, conversa com todo mundo que você conhece, que pode trazer esse benefício, não só para você, mas para sua família, para todos que estão do lado. Gente, eu sou Interrompemos nossa programação para o depoimento do presidente. o presidente. Encerre com uma mensagem importante para quem está nos assistindo, por favor. Não, com certeza. Bom, vou falar o seguinte, uma frase que me ocorreu agora pois acontece muito, né? Não darmos ao que temos o justo valor enquanto temos. Ou se perdemos ou nos é tirado, exageramos então o valor. E só aí descobrimos as qualidades que aquilo não nos mostra, né? É uma menção de William Shakespeare, mas que tem tudo a ver com esse contexto, até que o Luciano trouxe, a respeito do cuidado pela vida, né? A gente não pode querer valorizar algo depois que a gente perde. Sim. Isso vale para tudo na nossa vida. Então, assim, o que eu entendo e o que eu vejo isso como algo importante é cuidar mesmo. Cuida do seu familiar, cuida da sua vida, cuida da sua saúde, cuida dos próximos. E algo importante é justamente isso. Você que está tendo acesso de ter essa informação, leva para o seu RH, fala com o departamento médico, procura o seu médico, realmente se informa, vai pesquisar na internet, porque realmente vacina salva vidas e vida a gente só tem uma, né? Então, cada um cuide da sua e cuide bem. Por favor. Autorresponsabilidade, né? Total. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A gente gostou muito de saber coisas, eu mesmo, principalmente, os infectologistas. Me diz aí, dê seu recado, deixa suas redes sociais, o contato, quem quiser passar por consulta com a senhora, onde pode encontrar? Pode me encontrar no Instagram, dra.catarina, com C, _infecto. Estou à disposição e queria agradecer vocês pela oportunidade. Obrigada por tudo. Obrigado. É isso. A gente que agradece. E uma coisa curiosa, né? A gente vê uma infectologista sem aquela máscara que a gente viu por anos, né? A gente tá vendo o rosto completo, né? O alívio que... Também é igual a gente. Mas é que o infectologista era o principal, ele sempre estava lá, né? Tipo, até no consultório, assim. Parecia até que estava na Lua, né? Em Marte. Na verdade, ninguém queria chegar perto da gente naquela pelo época. contrário. Eu parecia eu era um vírus, assim, eu chegava do... Silvia, obrigado pela presença. Eu que Presidente, agradeço. muito obrigado. Obrigado aí pela Imunal estar aqui, mostrando que existe, que é uma coisa. Parabéns para vocês, porque esse, na minha opinião, é um aplicativo que vai ter um longo futuro e bem próximo, vai trazer muito bons resultados para nós com relação à vacina. Então, gente, deixa o contato, Silvia. Presidente, deixe seu contato de vocês, da Imunal, onde encontra, o site, tudo que as redes sociais que as pessoas que estão aí nos assistindo possam acessar e indicar para o pessoal. Tá. Nosso Instagram é Imunal Oficial. A gente tem nosso site, que é o www.imunal.com.br. Devagar, você está muito rápido. www. Respira, ó, a filha está lá, ó, rachando. Exato. E essa aí adora tomar injeção. Nunca vi mais igual, gente. Pede até. Nosso site é www.imunal.com.br. E eu vou deixar também o meu telefone pessoal, caso alguém queira entrar em contato, né, Claro. para fazer tirar alguma dúvida. É o 11 98857 8173. E Como? pode falar comigo. 11? 11 98857 8173.
Senhor presidente? Exatamente. Não, a Silvinha falou muito bem. Eu vou reforçar aqui a questão da Imunal, é www.imunal.com.br. IMUNOW. Você pode tirar qualquer dúvida lá, pode mandar pesquisar nas redes, aí você vai encontrar a gente e você vai poder justamente se informar, se conscientizar e realmente levar prevenção para a sua vida e para a vida da sua família, pode ter certeza. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Gente, obrigado. E, pastor, não sei se você sabe, eu recebi um recado aqui. Hoje nós não vamos ter de frente com Babi, tá? Mas o nosso estagiário deixou um recado aqui fazendo uma pergunta para você. Ele pergunta assim, pergunta para o pastor se ele vai tomar uma picada agora. Eu confesso para vocês que até o Covid, eu não conseguia ver alguém tomando injeção, por exemplo. Não, injeção, assim, é um negócio que eu tinha trauma. Então, quando uma cena de uma agulha, eu virava o rosto. Eu só perdi esse medo com aquela overdose dessa cena que a gente tinha na pandemia. Né? Eu era o medroso Mora, assim, Tá vendo só? Então eu sempre fugi da picada. Agora você pode tomar a picada que você quiser. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Tchau.